no livro de Oséias, o capítulo 4. Livro do profeta Oséias, o capítulo 4. O profeta Oséias fica depois de Daniel. Vamos aprender a palavra do Senhor. Livro do profeta Oséias, o capítulo 4, a partir do versículo 6. Diz assim, repetir para os irmãos, livro do profeta Oséias, o capítulo 4, a partir do versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém? Amém. Não pode aceitar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje o nosso estudo bíblico que nós iremos dar é referente à mudança dos significados de algumas palavras que nós ouvimos muito na igreja. E eu quero deixar aqui bem claro para os irmãos que eu não estou atacando ninguém, não quero me indispor com ninguém, amém, irmãos? Eu quero estar bem com todo mundo, quero ir para o céu, a gente vai para o mesmo céu, né? Em nome de Jesus, todos nós vamos para o mesmo céu, tirando meus vizinhos que eu não gosto, dos irmãos que eu gosto, amém? Meus vizinhos não deixam eu dormir. Eu tenho que estar 4 horas da manhã na feira porque os vizinhos não deixam eu dormir. Mas tirando nossos irmãos, todos são meus irmãos em Cristo. E eu oro pelos meus vizinhos para que eles se convertam. E nós queremos estar bem. Mas, como acabei de ler para os irmãos, a obrigação de quem está à frente da obra de Deus, no caso naquele tempo eram os sacerdotes, é ensinar a palavra de Deus, irmãos. É o conhecimento da palavra de Deus. Então, um abismo chama um outro abismo. Se aprendemos algo errado, o que acontece? Eu estava pensando em alguma situação. Se você aprender a usar o sapato direito no pé esquerdo e o sapato esquerdo no pé direito, você vai conseguir usar o sapato? Consegue, irmãos. Só que você vai entortar seu pé. Você vai andar igual uma curupira, né? Entendeu? Mas dá para andar. Mas você aprendeu errado, aí você vai andar todo torto, né? Vai atrapalhar a sua circulação. Com o tempo vai começar a doer os seus ossos. Vai ter que usar um sapato ortopédico. Tem problemas. Quando você aprende a fazer a coisa errada, no começo, assim, você consegue. Mas acaba tendo alguns problemas. Se você usar, por exemplo, um alicate para bater um prego, você consegue? Dependendo do tamanho do prego, do tamanho do alicate, você consegue. Mas serve? Não serve. Né? Ou você vai quebrar o alicate ou você vai tortar o prego. Tem que usar o martelo. Temos que usar a ferramenta certa para o instrumento certo. Aprender errado irá trazer más consequências. E infelizmente, irmãos, algumas coisas a gente vai ouvindo, entra na nossa mente, vira cultura e a gente faz errado. Mas tem uma consequência. Parece inocente, parece que isso é besteira, irmão. Nossa, por que você leva isso a sério? Mas tem uma consequência aprender errado. Assim como trocar o pé do calçado do seu pé te dará consequências, também há consequência em você aprender algo errado, entender o significado errado daquilo e você fazer. Isso vai te trazer alguns problemas espirituais. Vai te levar para o inferno? Não. Você vai perder a sua salvação? Não. Mas não vai ser pleno. A sua vida espiritual ela não vai ser plena. E eu lembro que quando Timóteo não, era Paulo mesmo e Lucas encontraram Apolo lá em Corinto,
a Bíblia diz assim que eles explicaram mais detalhadamente o caminho do Senhor. Ou seja, Apolo era um homem de Deus? Era. Só que havia algumas coisas que ele não conhecia, porque ele não andava com os apóstolos. Ele se converteu lá em Roma e não teve contato com os apóstolos. E quando ele teve contato com Paulo, Paulo explicou: não, o Espírito Santo é assim, a obra de Deus é desse jeito, é assim que funciona a igreja. E aí ele aprendeu um pouco mais. Então muita coisa, principalmente dos anos 90, mudou muito a igreja. Aqui está a minha mãe e minha tia. Vocês foram para a igreja de que idade? Mais ou menos. Nos anos que? Anos 70, né? Mudou muito a igreja? Mudou, né? Está bem mudada, né? Para quem saiu e voltou, está bem mudada a igreja. É engraçado que às vezes as pessoas assim se afastam, aí vai para a igreja e volta, está tudo mudado, né? Não é a mesma coisa. Mudou muito. Então, dos anos 90 para cá, eu me converti mais ou menos em 96. Eu estranho, né? Às vezes eu vou para a igreja assim, eu estranho muito. Igrejas que eu me converti já mudaram bastante. Então, ainda mais quem se converteu como irmã de Inés, nos anos 60, nos anos 70, mudou tudo. Mas será que toda mudança foi benéfica? Então vamos estudar sobre isso hoje em nome de Jesus. O que acontece? Hoje tem vários conceitos que nós falamos, está na moda. A gente fala o tempo todo. A gente fala, é normal falarmos, profetiza. Eu te garanto que no tempo daqui da minha tia, da minha mãe, nenhum pastor falava isso. Eu juro para você. Jurar é pecado, né? Mas eu posso garantir para você que nenhum deles falava, profetiza a bênção para o seu irmão. Eu te garanto, eu tenho certeza. Agora, por exemplo, adore o Senhor quando você vai cantar. Talvez. Ou quando alguém vai cantar, vai cantar agora o levita. São coisas que, né? Qual o problema disso, irmão? Tem algum problema? Tem. O significado está errado. O significado que é uma profecia, é muito forte falar profetiza. E eu vou explicar por quê. Também é muito fácil, é muito forte também falar adore ao Senhor. É lindo e maravilhoso adorar o Senhor, mas tem o jeito certo de adorar o Senhor. E não é bem do que você está imaginando. E o levita, isso aí pior ainda. Esse aí terrível. A gente está totalmente errado. Esse aí é um dos que mais nós erramos. E a gente não tem problema, né? É bonitinho, mas está errado. Mas quais são os significados dessas palavras? A gente sabe. Vamos ver hoje. Porque a gente fala, a gente aprende. Irmão, mas o irmão não fala? Adora o Senhor. Então, você está falando, eu faço. É assim, é osmose. A criança fala porque ouve. O irmão faz porque o irmão está ouvindo. O irmão está vendo falar, o irmão fala. As expressões que nós temos aqui na igreja, você fala porque todos nós falamos. Se você for para uma outra igreja, as expressões são diferentes, os hinos são diferentes. Talvez não tenha harpa cristã, tem cantor cristão. Talvez não tenha nem cantor cristão, nem harpa. Eles cantem nos avulsos, amém. Cada igreja tem o seu costume, a sua liturgia. E a gente acaba copiando aquilo que ouvimos. Mas há coisas que nós entendemos errado e está levando a práticas erradas. O que acontece? Acredito que muitos de nós têm essas crenças enraizadas. Está na nossa raiz. Porque a gente ouve no dia a dia. Eu não posso fazer nada, não vou condenar a pessoa. Na verdade, eu não posso condenar ninguém, né? Quem condena é Deus. Quem justifica é Deus, eu não posso condenar ninguém. Mas eu posso dizer que essa compreensão errada tem levado muitos de nós, mesmo sendo sinceros, irmãos de Deus, pessoas que vão para o céu, fazem na ignorância, mas não deviam. Porque eu acabei de ler, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Nós não temos desculpa, a gente tem Bíblia em casa, a gente tem Bíblia no celular. Antigamente tinha que dar a Bíblia para as pessoas, porque era caro, né?
Não era fácil ter Bíblia. A igreja tinha que dar Bíblia. Mas hoje você fala, irmão, baixa a Bíblia JFA. Aí tem lá um montão de tradução da Bíblia. Bíblia em inglês, espanhol, tudo que é tipo de jeito, com tradução, com dicionário Strong's, hebraico, grego. Olha, mas hoje ninguém tem desculpa para aprender. Mas, infelizmente, a gente aprende o que a gente ouve. Então a gente tem que falar o certo. Se você falar errado para a Lívia, ficar falando, trocando o R pelo L, a língua do Cebolinha, ela vai crescer e vai falar errado. Mas a culpa é dela? Não, a culpa é do pai e da mãe que ensinaram ela a falar errado. Então, se muitas vezes o irmão está falando alguma coisa errada, está fazendo algo que não deveria, a culpa é minha, porque eu não estou ensinando, estou deixando passar. Não é bem assim. Então nós temos que falar a verdade, porque aquele que é chamado para ser pastor de uma igreja, Paulo disse assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Eu tenho que falar a verdade, porque eu falando a verdade e vivendo a verdade, eu vou me salvar e vou salvar a sua alma. Glória a Deus. Pergunta, de novo, vamos ver se ficou na cabeça dos irmãos. Tem um grande incêndio nesta igreja. Aqui tem idosos, tem criança, tem mulheres e tem homens. E você está no meio desse incêndio. Qual é a primeira pessoa que você tem que salvar? Quem tem prioridade? Eu. Por quê? Porque se salva antes, você salva os outros. Se você não se salvar, você não pode salvar os outros, né? Então você tem que olhar, vai cair o teto? Se eu for passar, o Ronaldo está lá na porta. Se ele tentar salvar a Lívia aqui na frente, será que não vai cair tudo e ele vai morrer? Ele tem que olhar. Então ele vai olhar, não, dá para eu salvar pelo menos a Lívia. Vou salvar e vou sair correndo. Não dá para salvar ninguém, só a mim. Então ele tem que sair correndo. Pelo menos vai ter ele para contar a história. Entendeu? Não adianta nada eu pregar a verdade e não viver a verdade. Porque os outros estão salvos e eu vou para o inferno. Mas será que é possível isso? Alguém prega a verdade e não viver a verdade? Acho que dá, né? Mas assim, geralmente tem algum problema, né? Não é o certo. Tem que falar com autoridade. E o que é autoridade? A autoridade é aquele que tem o seu lugar de fala. Eu posso falar, gente, uma mulher grávida, ela sofre muito na hora do parto. Eu posso falar isso? Posso. Mas eu tenho autoridade? Não, eu nunca vou ficar grávida. Eu vou saber. A minha esposa sofria tanto lá, até dó dela. Mas eu não entendi nada, né? Quem está sofrendo é ela. Tomou aquele remedinho para as contrações, né? Meu Deus, ela pode falar, a dor de parto é terrível. E pode acreditar, porque ela teve. Os irmãos que tiverem filhos aqui, pode falar que teve. Eu posso falar que um cálculo renal dói, porque eu tive. Eu fiz até a operação. Aí isso que é autoridade, é lugar de fala. Eu posso falar porque eu vivo isso, porque eu vivi aquilo, porque eu conheço. Amém? Amém. Isso é autoridade. Vamos lá, vamos ver o que diz o evangeliquez. Não é o português, é o evangeliquez, a língua dos evangélicos. Primeira língua dos evangélicos, expressão que os evangélicos gostam de falar: profetiza a sua bênção. Tem algum problema? Tem, pior que tem. Ouvimos muito isso. E acredito piamente quem fala isso diz com boa intenção. Amém? Por quê? Você está falando assim, irmão, profetiza a tua bênção. O que você quer? Você quer o meu bem. Concorda? Você não quer o meu mal. Você quer que eu seja abençoado. Você quer que eu seja próspero. Você quer que eu cresça, que eu seja curado. Amém? Qual que é o problema? O problema é o seguinte: é que a profecia é algo mais sério. A profecia, ela não vem do coração do homem. Eu sei que quem pede isso fala assim, não, qual que é o conceito de profetiza a bênção para o seu irmão? É para chamar à existência coisas boas. É a ideia que palavra tem poder. Se a palavra tem poder, você chama à existência coisas boas.
Está isso na Bíblia? Não está. Esquece. Está assim, irmão? Não está. Te garanto que não está. Há um erro, assim, básico de interpretação. Básico, assim, basicão. Não precisa fazer teologia. É bem básico. Só que, infelizmente, as pessoas acreditaram. E eu vou dizer a origem disso. Mas por que nunca você criticou? Porque eu sinto que a pessoa que fala isso, ela não quer meu mal. Ela quer que eu chame a existência coisas boas. Mas a profecia é algo super sério. E não é bem assim. São dois problemas ao você acreditar, ao falar, profetize a sua bênção, irmão. Existem dois problemas. O primeiro deles, não temos poder de chamar a existência absolutamente nada. Por quê? Esse poder é de Deus. Amém, Jesus. Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual ele creu, a saber, Deus, ao qual vivifica os mortos e chama as coisas que não existem como se elas já fossem. Quem tem poder de chamar a existência coisas que não existem é Deus. A sua obrigação é orar. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Está lá em João capítulo 5. E essa é a fé que nós temos nele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos concederá. Glória a Deus. A obrigação de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não é chamar. É muito bonito. Só que você está tomando o lugar de Deus. Cuidado. Paulo foi claro. Abraão, ele creu em quem? Em Deus. Porque Deus tem esse poder. Abraão não tinha família, só tinha uma mulher, mas não tinha filhos. Morava na casa do próprio pai. Só que Deus falou assim: sai da tua parentela para a terra ao qual eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Foi forte. Ele não tinha filhos, ele não tinha a sua própria família para ele cuidar, ele não era um patriarca na época, ele morava com o pai dele. Mas como o Deus que chama a existência as coisas que não existem como se elas já fossem, falou com ele, ele creu. Glória a Deus. Não tome o lugar de Deus, você não tem esse poder. Seria muito bom, seria maravilhoso. Será que seria? Será que tudo que você falar, você chamar para ter bem, será que é bom ter poder ilimitado? Tudo que você quiser acontece, tudo. Vou imaginar que você virou o gênio da lâmpada. Tudo que você quer acontece. Será que seria coisas boas? Por que não temos esse poder? Porque nem tudo que nós queremos é bom. Pode parecer bom, só que a nossa visão, o nosso entendimento, ele é limitado. Nós não sabemos se podemos talvez curar alguém, não sabemos se podemos profetizar um bom emprego para alguém. Vai saber o que essa pessoa vai fazer? Vamos dar um exemplo. Alguém que tem um emprego modesto, está ganhando modestamente. Se você tivesse o poder de chamar a existência, que é o que quer dizer esse negócio de profetiza, chamar a existência para aquele sujeito ganhar 15 salários mínimos por mês, será que ele não iria se corromper? Será que ele não ia gastar com prostitutas? Será que ele não ia gastar com cachaça? Será que ele não ia se desviar? Porque ele não ia saber como gerenciar todo aquele dinheiro, ia querer viver de forma assim arregalada? Tem gente que não está preparado para ter dinheiro, mas isso é verdade. Tem gente que enquanto é pobrezinho está na igreja, está orando, está buscando, está evangelizando, mas ganha dinheiro e já não quer saber de Jesus. Some. Não quer saber. E são muitos casos. Eu lembro que quando eu me converti, no primeiro Natal, primeiro Réveillon na igreja, a igreja estava lotada, mas a maioria era muito pobrezinho.
Quando com o tempo foi passando, passou 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos mais ou menos, as pessoas começaram a melhorar de vida, começaram a ter melhores empregos, não tinha nem mais culto de Natal. Chegou ao cúmulo da igreja fechar do dia 19 de dezembro até o dia 5 de janeiro, porque estava todo mundo viajando. Foi bênção eles receberem dinheiro? Não, praticamente desviaram. Quase todo mundo, só os mais pobrezinhos que tinham como ir para a igreja, mas quem tem dinheiro foi para o seu sítio, foi para a sua praia, foi viajar, foi para Disney, foi para... não sei lá para onde foi. Deram um jeito e deixou a igreja vazia. Ninguém orando na virada do ano, ninguém fazendo cantatas de Natal. Todo mundo sumiu, foi encher a pança. Mas quando estava pobrezinho, estava lá orando, estava buscando, estava cantando as cantatas de Natal, estava orando no Réveillon. Ó, que bênção! Vamos orar para Deus prosperar. E Deus abençoou. Então, muitas vezes, se você tiver um poder ilimitado, até pela sua palavra, ao invés de você trazer bênção, você vai trazer maldição, porque você não sabe se vai ser bom para aquela pessoa. Você não sabe. Eu ouvi uma história muito interessante de um rapaz que tinha se desviado e a vida dele foi terrível a vida dele. Só que teve consequências aquilo. A mulher dele deixou ele, os filhos, ele foi morar na rua. Só que quem ele colocou no coração? Não, eu vou voltar, eu vou buscar a Deus de novo. Aí ele buscou a Deus. Parou de beber, parou de viver no pecado, na prostituição, virou um bom missionário, começou a pregar a palavra e se encontrou com esse irmão que contou essa história. Ô irmão, Pai do Senhor, então o que acontece? O irmão me conhece, sabe que eu me desviei, que eu acabei fazendo coisas erradas, perdi minha família, mas hoje eu estou firme, já faz 10 anos que eu estou firme, mas a minha família não quer voltar para mim. Ora para minha família voltar. Aí o pastor falou assim, eu não sei se eu falaria isso. Ele falou, não vou orar não, vou orar para continuar assim. Porque quando você disse, você não deu valor. Depois que você perdeu, você deu valor. E hoje você está na casa de Deus. Se eles voltar, quem garante que você não vai se desviar? De novo. Esse problema. E eu dou um exemplo daqui. Alguém orou muito para que algo acontecesse, uma restituição acontecesse. Aconteceu a restituição, não era o tempo, e foi pior para a pessoa do que se ficasse sem ter essa restituição. Isso aconteceu. O poder ilimitado é ruim. Por isso que todo poder pertence a Deus. Toda a glória pertence a Deus. Cuidado. Mas eu sou... Cuidado. Vamos lá. Eu disse assim, que por mais solícito que nós fôssemos, não podemos acrescentar um côvado à nossa estatura. Vamos pensar assim, eu sou baixinho, eu queria ser o tamanho da Ana Hickman, mano. Profetiza, irmão, para ganhar um côvado, para ganhar 45 centímetros. Não dá, né? Olha, meu cabelo é pichainho, eu queria ter meu cabelo bem escovado, lindo, loiro, parecendo o sol. A Bíblia diz assim que por mais solícitos nós fôssemos, nós não podemos transformar nosso cabelo nem branco nem preto. Profetize, irmão, que seu cabelo vai ser louro. Duvido que vai virar louro. Tem que comprar o que é o L'Oreal, não sei o que. Mas tem que comprar o Enem. Mas na base da palavra não vai. Na base do profetiza não vai. Não acontece, irmãos. Não acontece. Não funciona. Eu sei que o certo é você esperar coisas boas e orar por coisas boas, mas não é porque você deseja que as coisas acontecem. Pensa bem, quantas coisas você deseja e não aconteceram? Quantas coisas? Será que você não queria um emprego melhor? Será que você não queria uma cura na sua vida? Será que você não queria algo diferente, uma casa melhor? Não sei, qualquer coisa. É simplesmente falar, profetiza, pronto, acabou? Não é assim que funciona. Mas tá bom. O homem crê que tem poder pela palavra. Não tem, esse poder é de Deus. Onde o homem tem poder?
O homem tem poder na persuasão. O poder da palavra do homem e da mulher é convencer pessoas. E tem gente que tem esse poder. O poder de convencimento. Convencer as pessoas a obedecer. Olha, irmãos, a minha esposa foi num lugar aí. Irmão, traga a sua roupa mais velha para cá. E as pessoas levaram. Isso é um poder. Convencer as pessoas a achar que levar roupa velha vai resolver alguma coisa. Isso é poder. Isso é poder. O poder de convencimento. Você acreditou que levar roupa velha vai resolver alguma coisa. Não vem de Deus. Isso aí é o poder da persuasão. Tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. Tem o poder do dinheiro. O dinheiro compra algumas pessoas, mas é como eu ouvi: o dinheiro só compra o que está à venda. Eu não estou à venda. O irmão, a irmã, creio eu, não estão à venda. Não importa, o cara pode chegar com 1 bilhão na sua porta. Se você não estiver à venda, o bilhão não vale nada. O dinheiro só vale para quem está à venda. Eu estava contando para minha esposa a história dos portugueses, que eles chegaram aqui no Brasil. Aí eles foram falar com os índios. Aí eles viram o pau-brasil, né? Queria levar o pau-brasil para a Europa. Os índios sabiam onde tinha. Aí eles começaram a dar prata para o índio. O índio olhou assim: o que é isso? Isso é de comer? Não. Deu ouro para o índio olhou assim: não. Aí eles ficaram pensando: o que você precisa? Vem cá. Levou o índio para o navio. Aí, era caravelas na verdade. Levou o índio para as caravelas. Eles ficaram olhando. Aí eles gostaram de espelho, de panela. Trocou pau-brasil por panela, porque eles não estavam à venda por dinheiro. O dinheiro não valia nada. Então, o dinheiro tem poder? Tem. Mas para quem está à venda. Para quem não está, não vale nada. Se a sua alma, se a sua honra, se a sua moral, se a sua ética, se a sua fé não está à venda, não tem dinheiro que compre. Porque eu digo uma coisa: quem serve a Deus por causa do dinheiro vai servir o diabo por um salário melhor. Isso eu te garanto. Mas quem serve a Deus porque sabe que a vida eterna, porque a libertação, a salvação, a redenção pertence só ao nosso Deus, não há dinheiro que compre. Amém? Mas o dinheiro tem poder para muitas pessoas. Dizem que o dinheiro compra até amor verdadeiro. Você não vê esses velhos, tá tudo morrendo. Aí as mocinhas de 20, mais novas do que eu, né? Mais novas do que eu nada, 20 anos mais novas do que eu. Bonitona, tem uma pereba, né? Tá com aqueles velhos caquéticos lá. Ah, meu amor da minha vida, tá morrendo, velho. Ah, o amor da minha vida. É o dinheiro, é o poder do dinheiro. Né? Vou nem dar exemplo. Deixa eu falar. Porque existe a habilidade de lutar. Se você souber lutar ou souber usar arma, você tem poder. Minha mãe estava falando, minha tia, que não dormiram hoje. Por quê? Tá batendo funk lá na Vila Clara. Tá bom, chega lá. Vamos desligar isso aqui. Tá tudo armado. Você que sabe. Então eles têm poder. Eles podem ficar da meia-noite a 8 da manhã fazendo funk, porque eles estão armados. Eles têm poder de te matar, se você quiser desligar o som deles. Então, aí o homem tem poder. Agora, em palavras para trazer coisa à existência, isso não existe. Se existisse, muita gente faria isso. Tá bom, mas por que nós fazemos isso? Porque nós acreditamos que chamar coisas à existência traz realmente essas coisas à existência. Vou te dar uma dica. Não veio da Bíblia. Veio de um livro, mas não veio da Bíblia. Veio de um homem chamado Napoleão Hill. Napoleão Hill, ele era um repórter. Segundo ele entrevistou até o diabo. Não sei se é verdade. É um livro até famoso. Entrevista com o diabo. Ele disse que entrevistou o diabo. Mas ele entrevistou muitos atores, muitos bilionários, presidentes, reis. E o pessoal gostava de ser entrevistado por ele, porque ele era uma pessoa muito íntegra ao entrevistar. Ele não ficava confrontando o entrevistador. Ele deixava à vontade o entrevistado. E um dia ele não escreveu um livro de entrevista, mas um livro
explicando como funcionava a mente dos bilionários que ele tinha entrevistado. Aí ele escreveu o livro O Segredo da Mente Milionária. Nesse livro, que já tem mais de 80 anos, quase 100 anos, ele diz dos ricaços, todos eles tinham uma crença. E a crença era de lançar palavras para chamar a existência. Tudo que eles queriam, eles falavam. Eu determino que eu vou ser rico. Eu determino que esse ano eu vou dobrar minha riqueza. Eu determino que nesse ano eu vou comprar tal coisa. Eles tinham isso no coração deles. Eles aprenderam de Satanás. Chamado mundo espiritual para o material. Tá bom, me prova isso na Bíblia. Me prova isso na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Não está. O tal de chamado mundo espiritual para trazer para o material não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Não existe. Não tem um lugar na Bíblia que diz isso. Eu li 16 vezes. Eu te garanto. Não está na Bíblia. Não está. Eu li em 4 versões em português, uma em inglês. Te garanto, não está. Isso veio de pessoas que serviam a Satanás. Alguns crentes leram o livro do Napoleão Hill, trouxeram isso para a igreja. Nós estamos perdendo porque nós estamos fazendo aquilo que os ricos não estão. Os ricos acontece porque não estão fazendo, porque eles fazem tal coisa. Esse é um segredo espiritual. Quem trouxe para a igreja foi um cara que não era crente, que era chamado, William Isaac, esqueci o nome dele. William Sec, o nome dele era William Sec. Ele não era cristão, ele era de uma seita. E quem copiou ele, aí era cristão, era o Kennedy Hank. Aí ele falou o poder no nome de Jesus. E ele ensinou isso, que as pessoas no mundo conseguem as coisas porque eles determinam. A fé não é um sentimento, a fé não é uma confiança em Deus, mas a fé é o poder da palavra. De onde ele tirou isso? Não sei, que não está na Bíblia, não sei. Lógico que eu sei, do Napoleão Hill e de William Sec Kennedy. Daí que ele tirou, William Sec Kennedy, lembrei o nome dele. Tirou desses caras. Mas na Bíblia não tem. Irmão, tem sim, está na Bíblia. Que da mesma boca não pode jorrar bênção e maldição. Lê com cuidado. Lê com cuidado o livro de Tiago sobre essa palavra. Da mesma boca não pode jorrar bênção e maldição. O que o Tiago diz é o seguinte: que aquele que se diz de Deus, ele não pode chegar e falar, Deus é bom, Jesus cura, Jesus salva. Mas chegar para um semelhante, alguém feito à imagem e semelhança de Deus, falar assim, seu atribulado, seu desviado, seu filho do capeta. Como pode? Você exalta a Deus, mas amaldiçoa a quem é feito à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca não pode jorrar bênção e maldição. Da boca que diz que Jesus é bom não pode sair um palavrão. Concorda? Como pode? A boca que diz Jesus é lindo e maravilhoso, mas só falta xingar de santo. Não pode. Da mesma fonte não pode jorrar a água salgada e água doce. Ou sai água amarga ou sai água doce. Mas ao mesmo tempo sai água amarga e água doce é impossível. Assim tem que ser o Filho de Deus. Da nossa boca só pode sair palavras de edificação. É o que te faz ser cada vez mais crente, mais perto de Deus. Palavra de conserto, palavra de exortação, palavra de edificações. Mas xingamento gratuito? Não. Amaldiçoar? Não. Porque amaldiçoar é isso. É você falar mal, é maldizer. Não é chamar a existência. O Tiago não quis dizer isso. Nossa, nem passou pela cabeça dele. Quando o Espírito Santo revelou para o Tiago, ele estava reclamando sobre a língua. Sabe? Porque é o único músculo
O único músculo do corpo humano que não sente fadiga. Eu já estou cansado de ficar para lá e para cá, mas a minha língua está aqui, ó. Estou falando mais como da cobra, mas eu estou cansado, mas a língua está aqui. Então o que Tiago estava falando? Cuidado com a língua. Porque com a língua você fala bem de Deus, você bendiz, você louva, você exalta, mas ao mesmo tempo você xinga as pessoas, você amaldiçoa as pessoas, você quer o mal das pessoas, você fala mal das pessoas. Não pode. Ou você é de Deus ou não. A Bíblia ela é dualista. Ou é trevas ou é luz. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Você não pode andar ao mesmo tempo nas trevas e ao mesmo tempo na luz. Você não pode ao mesmo tempo falar palavras que exaltam a Deus e palavras de baixo calão. Não existe. Amém? Quero dizer para os irmãos que infelizmente nós já falhamos nisso, né? Às vezes é onde nós falhamos. O próprio Tiago diz assim, que aquele varão que refreia a sua própria língua é varão perfeito. Alguém aqui é perfeito? Ou seja, a gente falha muito nessa área, né? A gente chega aqui na igreja, a gente louva a Deus, aí toma uma fechada no trânsito, seu santo, né? Já foi tudo, né? Para falar que já xingou tudo, para não xingar do resto, já fala, seu santo, pronto, já xinguei de tudo. Acontece, mas vamos vigiar, né? Estamos aqui para melhorar, não estamos aqui para ser como nós éramos antes. Se a gente falhou hoje, amanhã a gente não vai falhar. Se falharmos, vamos buscar nos consertar, amém? É assim, todos nós falhamos, nós erramos, mas temos que buscar sempre a santificação. Quem é santo, santifique mais. Não se conforma com o seu pecado, amém? Estou pegando, eu sou assim mesmo. Eu cresci, é igual aquela música do mundo da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Você vai para o inferno assim também. Pelo amor de Deus, não pode ser assim. Nasceu errado, vai morrer errado? Não. Se Jesus te comprou é para você se consertar, para você ter uma vida diferente. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não, porque é que eu sou assim mesmo. O quê? Não pode, meu irmão. Você é servo de Deus. Então quer dizer que você antigamente roubava, vai roubar hoje? Antigamente você não levava desaforo para casa, né? Tem que levar. Hoje você é crente, amém. Aqui, ó. Bateu aqui, pode bater aqui. Fazer o quê? Quer minha túnica? Leva minha capa. Leva tudo logo, né? Tamo aqui. Seja abençoado, né? Agora é crente. Não, vou lá, vou quebrar tudo. Eita. Segura. Né? Como falou, né? Dá uns segundos que a gente ouviu, né? Queria dar uns minutinhos para Jesus. Não tem não, irmão. Jesus pode voltar aqueles 5 minutos, hein? E se voltar naqueles 5 minutos? Certo? Por causa de 5 minutinhos você perde salvação? Não pode, né? Vamos lá. Ô pastor. Amém. Eu escutei uma vez, eu estava na igreja, né? Aí eu... Então, o que... Tá bom. Se eu falar profetiza a bênção errado, o que é profetizar então? Profetizar significa proclamar a palavra de Deus ou avisar algo da parte de Deus, que ele usa o mensageiro, o profeta. Só pode profetizar quem é profeta e quem Deus manda. A profecia é um dom, meu irmão. Vem de Deus. Quando eu estou pregando, hoje eu estou profetizando. Porque eu estou proclamando algo da parte de Deus. Só que eu não estou avisando ninguém, não estou falando do futuro. Eu só estou falando daquilo que já está na Bíblia. Mas eu estou profetizando. Porque eu estou falando algo da parte de Deus. Quando você lê aqui a sua Bíblia, irmão, vou ler aqui o Salmo 91. Você está profetizando. Isso é profecia. É você ser um arauto da palavra de Deus. Só que tem a profecia como pregação e tem o dom de profecia, que é aquilo que Deus entrega para a igreja, para avisar, para nos alertar. Aí já é outra coisa, é da parte de Deus mesmo, é aquilo que está escondido, é o oculto, e Deus nos mostra. Então vamos dizer assim,
que é a profecia? É quando Deus envia uma palavra para nos alertar. Lá em Isaías capítulo 41, do versículo 21 ao 25, Deus fala: profecia é isso. Vocês falam que aconteceu? Não vale. Tem que falar do que está oculto, do que está escondido. Isso é profecia. Quando Daniel teve aquela visão dos 4 reinos, ele viu uma cabeça de ouro, um peito e braço de prata, ele viu um lombo de bronze, pernas de ferro e dedos, parte ferro e parte barro. Aí foi profecia, Deus falando: olha, vai ter 5 reinos. 5 reinos sobre o povo de Israel. O primeiro é o babilônico, o segundo é o medo-persa, o terceiro é o grego-macedônico, o quarto é o romano e o quinto é lá do futuro, é o reino do anticristo. Certo? Alguém sabia disso? No ano 560 a.C., alguém imaginava que havia um império grego? A Grécia não era nada nessa época. Alguém sabia do império romano? Nem existia Roma, era Etrusquia. Muito que você fala é a língua etrusca, não é língua latina, é etrusca. Desculpa de falar a história, eu sou viciado. O que acontece? Então nem existia, mas Deus sabia. Vai ter o Império Romano, vai ter o Império Grego, vai ter o Império Persa, vai ter o Império de 10 nações. Deus sabia. Isso é palavra profética da parte de Deus, é Deus mandar. Leia em Amós, capítulo 3, versículo 8. Rugiu um leão, quem não temerá? A pessoa, você está lá na selva, aquele leão ruge. Meu Deus. Se eu estiver na floresta sozinho, se rugir uma jaguatirica, eu já corro. Imagina um leão. Né? Meu Deus. Falou o Senhor: quem não profetizará? A profecia, ela vem de Deus, irmão. Não vem do seu coração. Por mais boa vontade que você tenha, por mais que você queira o seu bem, por mais que você queira o meu bem, a profecia, ela vem de Deus. É Deus que entrega, é um dom. E a Bíblia diz assim, que os dons espirituais vêm para a edificação da igreja e Ele usa conforme Ele quer. Glória a Deus. Não é quando você quer. Se Deus quiser te usar em profecia, Ele vai te usar, mas depende do Espírito Santo. Não é de você. Não é quando você, não é o seu bel prazer. Não, agora eu quero profetizar a bênção sobre a sua vida. Você está tirando um atributo do Espírito Santo. Porque a profecia vem de Deus. Glória a Deus. A profecia vem pelo Espírito Santo de Deus, não vem do homem. E qual que é o erro de falar, profetiza a bênção, profetiza a bênção, profetiza a bênção? Porque nós temos que buscar o dom de profecia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. A profecia não é você chamar a existência a nada, é você dobrar os joelhos e buscar. Jesus me usa. Me usa para pregar para as nações. Me usa para revelar o profundo, o oculto e escondido. Vocês estão vendo que tem pouca profecia de verdade na igreja hoje? Pergunta aqui para vocês duas. Quando vocês iam para a igreja, tinha muita profecia? Deus usava muitas coisas em profecia antigamente? Estava orando, aí Deus começava a usar alguém em profecia? Não tinha bastante? Tinha. E hoje? A gente pode ficar aqui 3 horas orando que ninguém vai levantar em profecia. Não levanta, não é por mim. Talvez em algum lugar levanta, né? Estou falando aqui, mas já sabe, Deus é grande. Que se você ler a história da Assembleia de Deus, profecia o tempo todo. Eles estavam lá orando e Deus revelava. Olha, os profetas mandavam na igreja. As irmãzinhas que profetizavam mandavam mais que os pastores. Vai por mim, tá na história, pode ler. Eu li e eu garanto para o irmão que eles escreveram: olha, eu fui em tal lugar porque Deus levantou alguém em profecia. Eu era da igreja do ministério de Ipiranga. O Ipiranga era um salão igual esse aqui na época. Levantou uma irmã em profecia e falou assim: Deus me revela que aqui vai ter 3 torres e no alto vai ter um relógio. Isso faz 60 anos. E tem mesmo, pode ir lá. Está lá até hoje. Ricardo Jafé, 72, está lá. Profecia. Pastor, Você deseja
Não importa o quão você deseja, de mal ou de ruim, as coisas não vão acontecer porque você quer. As coisas acontecem porque Deus quer. Ele que faz. Deus faz em nós tanto querer quanto efetuar. Se Deus quer fazer, Ele faz. Mas assim, eu entendi, tipo assim, mas de repente a pessoa está falando e é o próprio Deus. Vai acontecer. Porque vem da parte de Deus. Agora, assim, não é porque eu quero, não é que está no meu coração, entendeu? Isso que está acontecendo. Qual que é a confusão? A confusão é, a pessoa tem aquilo no coração e fala, profetiza a sua bênção. Essa expressão é errada, porque você não sabe se Deus quer te dar aquilo ou não. Não adianta você chamar a existência. E muitas vezes leva a Você acredita que a sua palavra, o seu desejo tem poder, você deixa de buscar o poder de Deus. Esse é o problema. Já que eu tenho poder, já que é só eu determinar, já que é só eu desejar, já que é só eu chamar a existência, o poder está em você e não em Deus. E a profecia tem que ser buscada. A gente tem que buscar da parte de Deus esse dom. E como a gente não está buscando o dom de profecia mais na igreja, não está havendo profecia. E a Bíblia é clara. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, cuidado. Isso que eu estou dizendo. Tem algum problema você desejar o meu bem? Não tem. Você fala, ô irmão, que Deus te abençoe, que Deus abre as portas. Amém. Você não está errado falar isso. Mas quando você fala, eu profetizo a bênção na sua vida, você está dizendo assim, eu estou chamando a existência algo que não existe para a sua vida. Você está tomando o lugar de Deus. A não ser que Deus te revelou. Você fala, irmão, Deus me revelou agora. Eu te digo, a porta vai estar aberta. Vai abrir, porque foi Deus. Deus falando, quem pode fazer alguma coisa? Falou Deus, quem não profetizará? Deus quer agir? Deus vai agir. Deus pode fazer tudo, eu não posso fazer nada. Quem sou eu para falar que vai acontecer alguma coisa, por melhor que seja? Por mim, irmão, não teria doente aqui na igreja. Eu mesmo me curava, pelo amor de Deus, eu tenho diabetes. Eu posso ficar cego, pelo amor de Deus. Eu mesmo me curava. Mas eu não tenho esse poder. Quem tem esse poder é Deus. E Deus pode me curar. Tem esse poder. Deus pode curar de qualquer doença. Amém? Amém. Vamos lá, outra expressão. Eu quero a atenção dos irmãos, em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Eita, essa é boa. Geralmente falamos essa expressão. Olha, irmãos, novamente, eu não estou aqui nada. Eu não estou aqui de maneira alguma assim. Pode poder perguntar, né, Marcelo? Pode. Então assim, não estou de maneira alguma assim, não, é que eu vou pegar no pé daquele irmão, daquela irmã que fala isso. Não, é só para a gente ter cuidado. A gente geralmente falamos essa expressão quando vamos louvar, né? Aí fechamos nossos olhos, levantamos nossas mãos, elevamos nossos pensamentos ao Senhor, só pensamos em Deus. Que coisa linda. Qual que é o problema de fazer isso? Nenhum. Tudo isto é justo e esperado no louvor. Na adoração, não. Depois eu vou explicar o que é adoração. Na adoração, não. Adoração é uma coisa, louvor é outra. Mas essa atitude, eu vou louvar a Deus, eu te adoro, Jesus, eu levanto a mão, eu não estou lembrando do meu emprego, não vou lembrar que eu vou pegar ônibus amanhã, só estou lembrando de Jesus, e está com a mão levantada e fecha os olhos. Isso não é adoração. Tem nada a ver com adoração, zero. Nós acreditamos assim, eu ouvi assim, o irmão ouviu assim, todo mundo ouviu assim, todo mundo crê assim, mas está todo mundo errado. Todo mundo, assim, sem exceção. Qualquer igreja, pode ser igreja tradicional, igreja apostólica, igreja pentecostal, neopentecostal, carismática. Todo mundo na hora do louvor fala, é a hora da adoração. Não é a hora da adoração. É tão básico, mas tudo bem. O problema é semântico, é de significado da palavra, o que quer dizer a palavra adoração. Tem até alguém que diz assim, olha, é um livro chamado Adoração Extravagante. Quem já ouviu falar? É Dana Paula Valadão. Ela escreveu esse livro, Adoração Extravagante. O que ela ensina? Que quando você faz uma pintura, vamos dizer assim, uma pintura do Mar Vermelho, você está adorando o Senhor. Você faz uma escultura de Jesus carregando a cruz, você está adorando o Senhor. Na cabeça dela, qualquer coisa que você faz para Deus é adoração.
É o que a gente pensa, né? Tipo assim, se eu estou louvando, eu estou adorando. Se eu estou orando, eu estou adorando. Se eu estou lendo a Bíblia, estou adorando. Se eu estou jejuando, estou adorando. Se eu estou meditando, eu estou adorando. Não, não é a mesma coisa. São coisas diferentes. E tem um problema você acreditar nisso. Vamos lá. O que é adoração, irmão Marcelo? Pelo amor de Deus. Já que não é eu louvar, não é eu levantar minha mão, não é eu fechar os meus olhos e só pensar em Jesus. O que é a bendita, abençoada adoração? Dicionário: prostrar-se diante de um monarca, de uma divindade, de um ser em homenagem e reverência. Só isso. Adoração é o modo ao qual deve-se falar com Deus, de joelhos. Isso é adoração. É um ato de humilhação. É você entender assim que aquele ser é tão grande, tão superior a você, que você não pode falar em pé com aquela pessoa. Não tem condições. Você tem que dobrar os joelhos e ficar prostrado. Tem que se inclinar para falar com aquela pessoa, porque ela é maior que você. Eu mostrei para minha esposa a cena do último Samurai. É um filme do mundo aí. Quem viu? Alguém viu o Último Samurai? Viu? Como ele fala com o imperador? Desse tamanhozinho. Como ele fala com o imperador? Ele, ó, ainda fala assim: se não acreditar na minha palavra, permita que eu morra. E é assim que deveria se falar com o imperador, de joelhos. Isso é adoração. Isso é adoração. Não tem nada a ver com louvor. Ah, mas eu não vou louvar. Deve louvar. Deve louvar de todo o seu coração, de toda a sua alma. Deve fechar os seus olhos, deve se elevar o seu pensamento ao Senhor. Deve chorar, não tem nenhum problema. Mas entenda, a adoração é quando você vai, é a sua intimidade com Deus. É a hora que você vai ter a sua audiência com Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora eu vou falar com Deus, agora eu vou ter o meu particular com Deus. É eu e Deus. Deus está me esperando para falar comigo. Glória a Deus, aleluia. Dobre o seu joelhinho. Se prostra. Fica com a cara no pó. Se humilhe. É assim que se fala com o rei. E não é o rei, aquele baixinho lá do Iruí, do Japão, que morreu, que comia arroz, mas não comia feijão, né? Comia peixe cru, comia algas, comia arroz, aquele arrozinho doce, se achava Deus, ninguém podia olhar pro olho dele. Tinha que falar assim com ele, ó. Tinha que falar assim com ele. Imagine com o rei do universo, que não come arroz e feijão, que não vai para o banheiro, que não se cansa, que não se fadiga, que não dorme, que trabalhou do princípio e trabalha até agora, que é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Aquele que governa inumeráveis anjos, inumeráveis estrelas. Vai falar com ele assim? De igual para igual? Você é igual a Deus? Não. Quem é o homem, né? Somos mortais. Então, para falar, quer adorar a Deus, dobre os seus joelhinhos e fala com Ele. E fala humilhando mesmo. Fala chorando, fala com rogo. Fala, é como, sabe, com respeito. Sabe aquela forma de você respeitar? Nossa, eu ouvi uma coisa que me escandalizou tanto. Alguém conhece o Basílio, que fez o gol do Corinthians em 77, quando tinha o Corinthians da fila? O Ronaldo conhece, pelo jeito. Você sabia que as pessoas se ajoelham diante dele e choram? Porque ele fez um gol velho, lá em 77, nem tinha nascido. Aí a pessoa, ai meu Deus, você tinha o Corinthians da fila, ai meu Deus do céu, e chora diante do Basílio. Porque para eles ele é importante. Para o corintiano, o Basílio é importante. Tirou o Corinthians da fila. Para mim, importante é meu Deus. Então, eu dobro meus joelhos diante do meu Deus e choro diante do meu Deus, sim. Eu adoro meu Deus. Eu adoro meu Deus. O meu Deus, eu adoro. Meu Deus, por isso que é pecado a adoração. Por isso, adorarás apenas a Deus. O que quer dizer isso? Você só pode achar alguém superior a Deus. Bolsonaro, Trump, Biden, Putin. Sei lá quem for, a Dona Dilma, seu Lula, sei lá quem for, o Michel Temer, Fernando Henrique, é tudo comedor de arroz e feijão. Eu não tenho que ficar falando Vossa Excelência, Vossa Santidade. Não é ninguém. É
igual a mim, e tem um título melhor do que eu, mas ele não é maior do que eu, não é maior que você, maior é Deus. Glória a Deus. Nem anjo que tem poder de matar, anjo que tem poder sobre o sol, a gente pode adorar. Não foi? Que João foi adorar um anjo, que ele dobrou os joelhos e reverência ao anjo. Olha, pode levantar que eu sou conservo. Eu sou servo de Deus, igual você, pode levantar. Eu tenho poder, mas eu não sou Deus. Adore a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você viu o que Satanás fez? Te dou tudo, Jesus, mas se prostrado me adorares. Ou seja, reconheça que eu sou maior que você. Eu sou assim, sai daqui, Satanás, está na Bíblia, está na palavra de Deus. Ao teu Deus adorarás. Glória a Deus. Aleluia. Adorar é isso, irmãos. Precisava de um dicionário para isso? Não, está na Bíblia. Gênesis 24, 26. Então aquele homem, Eliezer, inclinou-se e adorou o Senhor. Jó se prostrou e adorou ao Senhor. Aleluia. Moisés apressou-se, inclinou-se a cabeça em terra e adorou o Senhor. Aleluia. Josué, versículo 14, disse-lhe: Não, mas vem agora como príncipe do Senhor. Isso aqui é o próprio Deus, o próprio Jesus. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e adorou e disse: Que diz o Senhor ao seu servo? Falar com Deus de joelhos, irmãos. Mas qual é o problema? Qual é o problema de eu orar em pé? Nenhum. Você pode orar deitado, pode orar sentado. Só que quando você quer ter o seu particular com Deus, de joelhos. Agora, por exemplo, eu vou orar pela igreja. Vamos orar para o irmão tal pregar. Em pé. Vamos orar para Jesus curar. Não tem problema algum orar em pé. Olha, vamos orar para que Deus venha abençoar as ofertas. Não tem problema. Você está na sua casa, você está com o joelho ruim, está doente, ora deitado, não tem problema. Mas eu quero dizer o que significa a palavra adoração. Ela não é sinônimo de louvor. Ela não é sinônimo de culto. Ela não é sinônimo de fazer algo para Deus. Ela é sinônimo de humilhação. Tem um significado. Você olha o violão. Quando eu falo a palavra violão, você já sabe o que é um violão. Vai ter 6 cordas, 7 cordas, vai ter o traste, vai ter a boca, vai ter a caixa. Você sabe que é um violão. Quando eu falar a palavra adoração, esqueça louvor. Lembra-se disso. Esqueça louvor. Não tem nada a ver com louvor. Tem a ver com se humilhar. É a hora de falar com o rei. É a hora de dobrar os joelhos e eu falar com o meu rei. Lá no seu quarto, aqui na igreja. É assim que se fala com o rei. Agora, pedir para Deus abençoar, pode orar em pé, pode orar sentado, pode orar na sua cama. Ezequias estava morrendo, estava com os dias contados, literalmente. Ele estava na cama dele, colocou o rosto para a parede e falou: Senhor, lembra-te de mim que eu sou teu servo. Aí Isaías foi e voltou e falou: Deus vai te dar mais 15 anos, porque você orou e Deus ouviu sua oração. Não tem problema algum orar sentado, não tem, o importante é orar. Mas entenda o significado da palavra. Então, mas qual que é o problema de eu, sei lá, por mais que eu estou errando o significado da palavra, qual que é o problema de eu louvar e eu entregar isso como adoração? Tem um problema. Qual que é? A Bíblia diz assim, que o Pai procura os que adoram em espírito e em verdade, não é? O que acontece? Quando você acredita que o louvor é adoração, você não ora. Porque você já, na sua cabeça, você já está fazendo aquilo que agrada a Deus. Eu já estou louvando. Então eu já estou adorando a Deus. E Deus procura os que adoram em espírito e em verdade. Mas você deve louvar, você deve orar, você deve adorar, você deve ler a Bíblia, você deve jejuar. Uma coisa não exclui outra. Não exclui. Você deve adorar o Senhor. Mas quando você coloca na cabeça que louvor, que lê a Bíblia, que ir para a igreja é adoração, você não ora. Isso faz parte da comunhão com Deus. Adoração. Uma adoração é uma coisa, o louvor é outra. O louvor é uma devoção. Faz parte da piedade. Nós devemos louvar. Nós precisamos louvar. É nossa obrigação louvar. Eu tenho o dever de exaltar esse Deus.
Eu tenho o dever de abrir o meu bocão e falar que ele é bom. Não tem problema nenhum. Mas o que eu tenho que entender? A adoração é de joelhos, se humilhando e falando com Deus. É como falar com o rei. Amém? Pode enganar o pastor, pode enganar os irmãos. Está lá de joelhos. Ah, está adorando. Não sei. Ele está na posição de adoração. Mas ele está adorando em espírito? Só Deus sabe. Por isso que tem que adorar em espírito e em verdade. Não adianta, eu estou de joelhos, estou adorando. Tá, mas você está pensando se o seu time empatou? Você está pensando se o mocinho da novela vai ficar com a mocinha? Está pensando na janta? Está pensando no trabalho? Está em posição de adoração, mas não está adorando. E a segunda dúvida é na questão do... Cada um tem seu significado, Isso. né? Então, Dízimo, louvor, sim, eu ler a Bíblia, tem. tudo isso faz parte, jejum, tudo isso faz parte. Faz parte. Pra não ser cadinho, E é pra todos, pra irmãos. conectar com o pastor, entendeu? porque muita gente crê assim: eu tenho um dom de louvor, mas não tenho um dom de orar. Você deve louvar e deve orar. Eu gosto de louvar, mas não gosto de ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, tem que orar e tem que orar a Deus. Uma coisa não exclui outra, irmãos. Temos que fazer tudo. Temos que nos esforçar para orar, para ler a palavra de Deus. Ainda Faz bem que tempo. para orar, pode orar aqui perto. Pode. Na igreja não. Na igreja eu faço testemunha aqui e ajoelhar, né? Ainda bem que eu oro deitado mesmo. Mas orar... Amém. Pode orar, fique em paz. Mas o que a gente tem que ter cuidado é com isso. Não podemos excluir. Já que eu estou louvando, eu estou adorando. Não está. A adoração é você falar com Deus inclinado, prostrado, entendendo que Ele é superior a você. Você está homenageando a Ele. Amém? Amém. Para terminar, o último. Levita. Eita, esse é legal. Levita da casa do Senhor. Olha, eu não aprendi assim, mas nas outras igrejas tem, né? Tem um levita. Amém. Cada um faz o que quer, seja feliz. Mas o que quer dizer isso? É uma expressão também que a gente fala, né? O cara canta, o cara toca, o cara é levita. Sim, os levitas faziam isso, eles cantavam e eles tocavam, é verdade. Mas quando Moisés fez o tabernáculo lá no deserto, não, eles não tocavam e eles não cantavam, eles só cuidavam das coisas sagradas. Quando Davi levantou o tabernáculo dele lá em Jerusalém e colocou a arca, aí ele instituiu os músicos. E como era algo dentro do tabernáculo, da tenda do Senhor, eles tinham a obrigação de ser só levitas. Para o culto, para auxílio do culto mosaico, era só os levitas. Mas quem são esses levitas? Os levitas são os descendentes de Levi, filho de Jacó. O terceiro filho de Jacó, ou segundo filho de Jacó, Levi. Eles são os levitas. Só isso. Deus chamou os levitas para que eles cuidassem de tudo. Os filhos de Arão também era um levita, seriam sumos sacerdotes ou sacerdotes. Só eles poderiam matar. Na hora de queimar alguma coisa no altar, só os filhos de Arão poderiam fazer isso. Os outros levitas que não fossem da família de Arão não podiam chegar lá e matar. Só uma vez fizeram isso no tempo de Ezequias, porque os sacerdotes estavam em pecado. Aí Ezequias orou a Deus, falou: Deus, perdoa, quem vai fazer são os levitas, não vai ser os filhos de Arão, que também eram levitas, né? Porque os sacerdotes estavam em pecado. Então quem sacrificou foram os levitas, foi a única vez. Mas em via de regra é o quê? O levita é alguém da descendência dos filhos de Israel, da tribo de Levi, que foi designado por Deus, através de Moisés, para cuidar das coisas do templo. Eles carregavam a Arca da Aliança, eles cuidavam, eles eram porteiros, guardas, administradores do dinheiro, música, eram professores, era assim que funcionava. Isso é um levita. O que mais eles faziam? Como eles trabalhavam no templo, eles não tinham terra, a terra não era deles. Não teve assim, a tribo de Levi tem um pedacinho de terra, como tem a de Judá, de Benjamim, a de Rúben, a de Gade. Não, a herança deles era Deus. Eles viviam em algumas cidadezinhas, mas a terra não era deles. Eles pertenciam totalmente a Deus. Deus era a herança deles. Por eles não poder trabalhar de outra forma, a não ser nas coisas de Deus, eles recebiam os dízimos.
os levitas recebiam os dízimos, eles comiam, se vestiam com aquele dízimo e também repartiam com os mais pobres e com os sacerdotes. Então vamos lá, sendo bem sincero. Quem é levita aqui? Eu. Você. Por quê? Porque todos nós temos que cuidar das coisas do Senhor. Não é quem canta, não é quem toca, é quem cuida das coisas do Senhor. E outra coisa, se for o levita, eu quero ressuscitar o ministério dos levitas do passado. Ó, na boa. Esses levitas que tocam e cantam, eles só ganham dinheiro do dízimo? Tipo assim, você dá o dízimo para ele, aí ele reparte com os pastores? Tem que dar o cachê diferente. Você já viu o levita, tocador, limpar a igreja? Passar um bombril, passar aqui um dos tramóveis aqui, passar um álcool nos bancos? E o levita fazia isso. E eles não só tocavam, eles faziam tudo que tinham a ver com o culto a Deus. Só que o culto do Antigo Testamento, o culto mosaico, ele é diferente do culto cristão. O culto cristão não tem objetos. Entendeu, irmãos? A gente não tem um candelabro para colocar vela. Nós não temos uma pia para lavar a mão. Nós não temos um altar de sacrifício. Nós não temos uma mesa de proposição de pães. Não temos nada disso. Zero, não temos. O que retém? Nosso coração. Você é levita. Por que você é levita? O que eu disse? Qual que era a obrigação do levita? Era cuidar do quê? Da casa de Deus, né? Do templo, certo? O seu corpo é o quê? Você é levita, você tem que cuidar. Você é templo do Espírito Santo, você tem que cuidar das coisas de Deus. E as coisas de Deus é você, o seu templo. Disse assim, 1 Pedro 2,9: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a luz. Você é sacerdote diante de Deus. Não importa se você canta, se você toca, você é um levita da casa de Deus, que é um sacerdócio. Cuida do seu templo. Segundo, que a Bíblia diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Cuida do teu templo. Você é um servo de Deus, você é um levita da casa do Senhor, não um cantor. Isso é coisa que inventaram. É invenção, não tinha que fazer. Aí inventou. Chamar de cantor não vale a pena, eu chamei de levita. Isso é besteira, não tem nada a ver. Levita tem que ser filho de Israel, da parte lá de Levi. Nós não somos levitas, nós somos sacerdotes. Sacerdotes da parte de quem? De Arão? Da parte de Moisés? Da parte do Senhor Jesus. Porque Ele nos chamou das trevas para a luz e nos fez reis e sacerdotes. Está lá em Apocalipse. Deus nos chamou reis e sacerdotes. Cuide do seu templo. Cuide de você, porque você é templo de Deus. Nada a ver com cantor, nada a ver com tocador. Isso aí é coisa que inventaram. É bonitinho, é charmoso. O levita vai cantar. Tá bom, nunca vi lavando uma igreja. Nunca vi ficando na porta. O levita lá, da porta lá. Nunca vi na porta. Mas para dar um carguinho, chama de levita.